Muito bem, meus amigos, de volta aqui com mais uma questão constitucional aqui na veia, resolvendo várias questões com vocês até o infinito aqui. Questão número 3, CRMV Amazonas 2020. Questão clássica, pessoal, essa parte de liberdade de opinião, liberdade de pensamento, é questão batida que todas as bancas adoram cobrar, né? Aqui a gente está na parte inicial do artigo 5º, né? Essa parte é bastante explorada. Vamos lá. Apesar da manifestação do pensamento ser livre, existe previsão constitucional de vedação ao anonimato. Isso permite que não ocorram abusos no exercício da liberdade de pensamento e manifestação. Então, antes de eu falar aqui a fundamentação, a gente bater um papo, eu já quero reforçar com você que se inscreva aqui no canal, né? Nos acompanhe, quem quiser se tornar membro também, lá a gente vai na parte de constitucional, nessa playlist a gente vai bater um papo aí, um acesso exclusivo para discutir os incisos, eu vou passear pelos incisos lá, tá bom? E aqui a gente então agora volta para descobrir a fundamentação aqui, tá, pessoal? Então o que ele traz para a gente? Ó, apesar da manifestação do pensamento ser livre, então a manifestação do pensamento ser livre, existe a previsão constitucional de vedação, né, de vedação ao anonimato. Até aqui, pessoal, ele embolou, ele adaptou aqui parte da Constituição, do artigo 5º. Quem fez a leitura do artigo 5º vai saber qual que é a estrutura correta. O que diz lá o trecho do artigo 5º que diz respeito a esse pedaço aqui, tá? Então, a simples leitura, o candidato que já leu bastante, daqui ele já tem noção do que o examinador tentou fazer, certo? E aí, na sequência, ele vem e traz aqui uma informação seguinte, ele traz aqui um desdobramento, ele fala que, apesar da manifestação do pensamento ser livre, existe a previsão constitucional de vedação ao anonimato. Isso permite que não ocorram abusos no exercício da liberdade de pensamento e manifestação. Então, isso aqui é que a gente tem que conferir. É isso aqui que a gente tem que perceber se é verdade ou não, além da informação de cima. Então, são duas partes que a gente tem que avaliar, tá bom? Eu vou puxar aqui o artigo 5º para a gente perceber o que está escrito lá. Você vai perceber no artigo 5º, inciso 4º, que ele vai falar bem assim, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, se a gente for observar o que ele trouxe aqui, ó, apesar da manifestação do pensamento ser livre, isso aqui é basicamente o que ele traz no começo, né? É livre a manifestação do pensamento. Ele inverteu aqui, né, a voz aqui, quase que ele inverteu a voz aqui, né? E aí ele fala, né, existe a previsão constitucional de vedação ao anonimato. Isso é logo na sequência, né? Sendo vedado anonimato. Então, isso aqui, ó, tá aqui. Então, o que ele falou no primeiro momento, pessoal, tá certo. Aí resta a gente saber se esse desdobramento tá ok. Então, para que há, né? Para que existe, na verdade, essa vedação anonimato, pessoal? Justamente para que não ocorram os abusos, justamente como está escrito aqui. Isso é muito aplicado hoje em dia, pessoal, na questão das manifestações, por exemplo, né? Não se permite ali manifestar, né? Nas manifestações ali o pessoal está mascarado, com o rosto todo tampado e tal. Isso normalmente não é permitido, né? Justamente para que não ocorra esses abusos, facilita a identificação e tal. Então você tem a liberdade de pensamento, você tem a liberdade de manifestação desse pensamento, essa liberdade acontece desde que ela não seja feita, né, de forma anônima, né, de maneira anônima ali, ou seja, no anonimato e tal. Então, é mais ou menos por aqui que o item tentou trazer para a gente. Então, pessoal, com isso, esse item aqui, ele está correto, tá? O item aqui está correto. Por mais que a liberdade de pensamento seja um direito ali, né, um direito importante, esses direitos, né, de liberdade, manifestação de pensamento ali, eles não são absolutos. Então, cuidado, muitas vezes até questões vêm falando, mas não admite exceções, tal direito é assim, 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 sendo que não admite exceções. Na verdade, os direitos fundamentais, eles não são absolutos, então sempre tem ali uma ressalva, um limite para eles, né? Então, aqui um limite para a manifestação do pensamento é a questão do anonimato, é vedado o anonimato nessa manifestação do pensamento, beleza? Então, espero que tenha sido claro com vocês aqui. Esse é um dos incisos mais cobrados que nós temos aí, as bancas gostam bastante, a Quadrix não é diferente.
E parece coisa simples, mas aqui a gente vai aprendendo, né? Cada questão que a gente pega em cada encontro desse aqui, em cada vídeo, é justamente para mostrar para vocês a importância de fazer a leitura da Constituição e a importância de perceber como a sua banca tenta brincar com a questão, quando ele constrói, quando o examinador constrói o item. Se você captar essas coisas, não corre o risco de você chegar na prova e se assustar. E, por exemplo, você chega com muito mais segurança. Um exemplo disso é a pessoa, por exemplo, que não estudou a Constituição, ele lê isso aqui, ele vai tentar puxar e forçar do que ele sabe de senso comum e às vezes isso não se aplica, né? Ou às vezes aquele candidato que só quer, eu vou estudar só a literalidade. Vou estudar só a literalidade. Aí ele olha para cá no item como esse, ele vai ver que parece que não é a literalidade, né? Porque lá não tem essa conclusão, né? Lá a Constituição só traz o texto cru. E aqui precisava dessa reflexão em cima do significado. Então, às vezes, o candidato fica inseguro, né, de responder. Então, você tem que olhar o item, olhar a literalidade do item, mas muitas vezes também pensar e refletir sobre o significado daquele tópico ali, daquele ponto que o artigo 5º está trazendo para a gente, beleza? Então, a minha intenção aqui é justamente deixar você super preparado quando você for fazer as questões de prova para que você fique bem seguro na hora de marcar os itens ali, né, e perceba que as questões normalmente vêm simples, mas para o candidato que está se preparando, certo? Então, a hora, seu momento vai chegar. Tá? E quanto mais aqui, o que eu puder fazer para que esse momento seu aí, já tão sonhada aprovação aconteça o mais rápido possível, o máximo que eu puder fazer, eu vou fazer aqui por vocês. Vocês sabem que vocês podem contar comigo aqui no canal, tá? Sempre tentando trazer vídeos semanais aqui para ajudar todos vocês. Muito obrigado, agradeço. Deixa o like aí, fala o que você achou aí. E quem quiser se tornar membro, vocês estarão ajudando ainda mais e a gente tentando colocar conteúdo exclusivo ali para vocês, tá certo? Valeu, gente, até o próximo vídeo, questão 4, então no próximo vídeo. Não se esqueça a playlist embaixo aqui na descrição do vídeo com as outras questões das outras matérias que a gente vem resolvendo, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.